hebraico antigo é uma língua fascinante e bastante reveladora. Nele se encontra um verdadeiro oásis riquíssimo de informações e conceitos semitas de mais de 4.000 anos. Junte-se a nós nesta jornada às origens do povo de Israel e da sua cultura. Neste episódio aprenderemos sobre a palavra irmão. A palavra irmão, ar, se escreve com duas letras no hebraico, Aleph e Het. Aqui você pode ver essa palavra escrita nos diferentes alfabetos que foram adotados pelo povo de Israel ao longo do tempo. Temos o hebraico moderno, que na realidade é o hebraico babilônio, o paleo-hebraico e o mais antigo de todos, que é o proto-sinaítico. E o proto-sinaítico, que você pode perceber claramente que deu origem gráfica ao paleo-hebraico, ele é bastante pertinente, bastante interessante, porque ele foi todo concebido com desenhos que têm uma simbologia bastante especial. Por exemplo, no caso de irmão, nós temos as letras, como dito, Aleph e Het. A letra Aleph, no hebraico proto-sinaítico, ela indica o rosto de um boi ou touro. E isso, na cultura semita, simboliza a força. Afinal, o boi ou touro é um animal bastante forte, com bastante vigor. E a letra Het, ela é desenhada na forma de um muro ou de uma cerca que se faz em volta de uma tenda. Então ela dá a ideia de divisão, dividir duas coisas ou dividir algo entre interno e externo, etc. É interessante porque a palavra ar, se nós formos ver pela simbologia pitoresca do hebraico proto-sinaítico, nós vemos que o significado seria um muro forte. E isso é bastante relevante, porque se você pensa num muro forte em volta de uma casa, a casa no hebraico, ela é bastante simbólica da família. Inclusive, é usada como sinônimo de família em muitas passagens. Por exemplo, a casa de Israel nada mais é do que a família dos descendentes de Israel. Portanto, a casa com um muro forte, um muro que protege, essa é a ideia do termo ar. Portanto, o irmão, ar, é aquele que é zeloso, que protege a sua casa. E essa simbologia ela pode ser vista em linguagem poética, por exemplo, na passagem de Mishlei, de Provérbios 18:19, onde é dito: o irmão, ar, ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como os ferrolhos de um palácio. Então, uma cidade forte, a ideia é exatamente de uma cidade murada. E aí, esse jogo de palavras com o termo ar, que tem na sua raiz essa origem de significado. Portanto, quando nós falamos da noção semita de irmão, nós não estamos falando necessariamente unicamente de um sentimento de afeto, de amor por alguém, mas sim um senso, um dever de zelo ou proteção bastante práticos. O hebraico ele é uma língua bastante prática, bastante direta. Você não controla os seus sentimentos, mas você pode controlar as suas ações e ser zeloso com alguém. Quando você ler, portanto, a palavra irmão nas Escrituras, pense nisso. Pense, sim, em laços familiares. Pense, sim, numa família, que pode ser uma família literal, pode ser uma família na qual nós somos inseridos, pode ser uma família simbólica. Porém, pense muito mais do que isso no sentido da palavra irmão. Aquele que protege, aquele que é zeloso. E se você tem alguém que você considera por irmão, então você deve zelar pela vida dessa pessoa. Para maiores informações sobre o hebraico antigo, sobre as escrituras ou sobre Yeshua, o nosso Messias, acesse o nosso site www.toraviva.org. Bendito é o nome do nosso Salvador Yeshua. Nós vamos agora começar nosso estudo a respeito da famosa doutrina da Trindade. Vamos analisar, segundo a Escritura Sagrada, se
existe uma trindade na Escritura ou se a Escritura nos revela, nos mostra que há apenas um Elohim. Nós vamos ver agora uma introdução a respeito do assunto com o Rav Shea, sobre o monoteísmo e o politeísmo, como surgiu, como se desenrolou durante épocas e o que temos até hoje a respeito disso historicamente falando. Shalom, Rav. Shalom, Haverim. É com muita alegria que hoje me encontro aqui para estudar, juntamente com todos vocês, acerca da Escritura Sagrada, acerca de tudo aquilo que vem do Eterno, porque o nosso objetivo é ir em favor do que é bíblico e ir de encontro, ou seja, em sentido contrário, combater aquilo que não é bíblico. A gente sabe que ao longo de muito tempo, alguns conceitos bíblicos que eram baseados em conceitos semitas foram sendo distorcidos e degradados ao longo do tempo. Um deles é acerca do monoteísmo, que inclusive é um dos alicerces de nossa fé, que é recitado diariamente por todos os Yehudim, né, por todos os judeus. Eu gostaria de fazer um apanhado antropológico demonstrando como haveria surgido a fé nos povos antigos. A gente sabe que a cultura judaico-cristã se caracteriza por uma fé monoteísta. No entanto, algumas, na verdade, até a maioria das denominações ou das congregações que se autodenominam judaico-cristãs não tem em seu cerne, por definição, uma fé monoteísta. No século XIX, mais precisamente em 1871, um antropólogo britânico por nome de Edward Burnett Tylor, ele fez um apanhado num livro chamado Primitive Culture, que é Cultura Primitiva, falando acerca de como haveria surgido a primeira manifestação de adoração. Segundo o que ele fala, o homem primitivo, ele, através de experiências de sonho e através do próprio fenômeno da respiração, ele concebeu a existência de uma alma. Alma essa fora do contexto semita, que as pessoas da congregação já conhecem, que não é nada de imaterial relacionado a ir a um destino físico, mais relacionado para a gente é mais relacionado à vitalidade, mas segundo o Tylor, o antropólogo, seria um princípio vital imaterial, mais próximo da visão grega e da visão que foi passada ao Ocidente, portanto, da visão que a maioria das pessoas hoje tem. Segundo ele, a partir de fenômenos oníricos, ou seja, relacionados ao sonho, e da própria respiração, eles viram que o homem tinha algo, eles tiveram essa ideia de que o homem tinha algo de material. Ou seja, a partir disso, eles foram e estenderam esse conceito não somente ao homem, mas para todos os seres dotados de vida. Todos eles teriam essa alma. E o temor dos povos primitivos diante dos fenômenos naturais, e também existia a necessidade de obter benefícios desses fenômenos naturais, que alguns deles chegavam inclusive a adorar, rendeu essa adoração. No entanto, segundo ele, como a gente pode ver, das experiências de sonho e da respiração, o ser humano teve essa noção de um espírito, mais aproximado da visão grega,
que todos os seres vivos tinham esse espírito e que todos os seres vivos passaram a ser adorados. Essa é a chamada teoria animista. Então, para o senhor Tyler, né, o antropólogo estudioso, o politeísmo seria anterior ao monoteísmo. No entanto, há um grupo teológico que discorda dessa visão. Por quê? Porque se a gente for analisar, primeiramente, das religiões mais antigas, a gente tem o judaísmo como uma das religiões mais antigas. E ele, por si, é monoteísta convicto. Outro ponto, questão aqui. Analisando evolutivamente as coisas, a gente nota que, se formos pegar um livro sobre mitologia grega, um livro sobre mitologia babilônica, inclusive na própria Bíblia, quando ela relata algumas divindades mesopotâmicas, a gente vai ver que existia uma divindade que seria superior às demais em poder, ou em idade, ou em existência, que seria, a visão de alguns teólogos, e essa a gente compartilha, um resquício de monoteísmo. Vamos analisar, por exemplo, dentro do panteão, ou seja, do grupo, do conjunto de divindades gregas. Existe uma divindade chamada de Zeus e existem as outras divindades. É muito comum hoje em dia a gente ver diversos filmes retratando a mitologia grega. E a gente vê que dentre esses deuses, essas divindades gregas, Zeus é o mais poderoso. Não é à toa que, inclusive, as outras divindades temem a Zeus. Então, isso seria um resquício de monoteísmo. Veja bem, como eu já falei, analisando evolutivamente, a gente sabe que o que é evolução? É partir de algo mais simples para algo mais complexo. As pessoas hoje falam em evolução. Vamos aplicar esse pensamento evolutivo às divindades, né? Ao culto, desde o princípio dos tempos. O que seria mais simples? Partir da adoração a diversas divindades, o que seria bastante difícil de, inclusive determinar qual seria a atribuição de um e de outro, o que é que aquela poderia fazer, até onde ela faz, a outra faria, que geraria uma confusão, ou partir de um princípio que existia uma única divindade e se estendeu para mais divindades por deturpação da crença dos povos primitivos. É evidente que partir do princípio de que havia uma só divindade é mais simples do que diversas. Isso é um ponto forte a favor do monoteísmo. Como isso é observado em culturas antigas, como eu já citei o caso dos gregos, na cultura chinesa antiga também existia, porque hoje o conceito de divindade dentro dos povos do Oriente distante, no caso China, Japão, é uma coisa bem mais parecida com o animismo, né? Cada um tem uma divindade em si. Então, geralmente eles usam até uma saudação que diz: a divindade que habita em mim saúda a divindade que habita em você. Então eles têm isso. Mas num passado bem distante, por exemplo, na China, existia uma divindade única que teria dado origem às outras divindades, que seria Shangdi. Então a gente vê isso ao longo dos tempos. Como a gente está propondo um retorno às escrituras, e as escrituras por si só pregam o monoteísmo, e são explicitamente contrárias a outras divindades relacionadas ao Eterno. O Eterno nos proíbe, inclusive, se você olhar em Shemot, Êxodo 23:13, ele proíbe, inclusive, de associar outros nomes de divindades, de falar outros nomes de divindades, para que, no caso, fosse proibido, mostrando que, inclusive, isso, sendo proibido, seria mais difícil de existir uma adoração a essas outras divindades.
Então é isso, o monoteísmo seria anterior ao politeísmo, e como estamos propondo uma techuvá, ou seja, essa palavra hebraica, ela vem da raiz chuv, que é um verbo que significa retorno, retornar, voltar-se. Então, como a gente está propondo um retorno às escrituras, retorno à fé primitiva, voltemos ao monoteísmo. A partir de agora, a gente vai analisar o conceito monoteísta, baseando-se nas escrituras sagradas, fazendo uma análise, inclusive do hebraico, do Tenar, né, do Antigo Testamento, para que a nossa convicção, ou seja, a nossa fé, nossa confiança, seja mais fortalecida, fortificada nos conceitos bíblicos que são o nosso interesse. Baruch Hashem. Se eu bem entendi, questão é, se eu bem entendi, a questão é o seguinte: a sociedades primitivas, elas não entendiam bem os fenômenos da natureza. Então, para a chuva, no caso do Zeus, como foi citado Zeus aqui, é o chamado deus do trovão, do relâmpago e do trovão. Então, para cada fenômeno da natureza, normalmente eles criavam uma divindade, davam nome a essa divindade e assim a adoravam. Entre os gregos e romanos existia, na verdade, um deus para cada dia do ano, né? E entre o povo israelita, entre o povo hebreu, melhor dizendo, não existia esse conceito, porque eles tiveram contato a partir de Adão com o Todo-Poderoso. Não existia este conceito de várias divindades. Existia o conceito de um único Criador. As demais nações, como se desvirtuaram, como se distanciaram da palavra do Eterno, perderam esse vínculo e começaram a adoração à natureza. Aqui no Brasil nós temos algumas religiões de matriz africana que elas literalmente adoram a natureza. Para cada ação da natureza eles dão um nome, dão uma divindade. E assim era entre os povos primitivos, na Mesopotâmia, entre os gregos, entre os romanos, existe essa mesma característica. Em Bereshit, nós temos a citação da criação do céu e da terra, e alguns alegam que a palavra Elohim é um plural e, portanto, refere-se a vários. É o interessante que plural ele pode se referir a 2 ou a 1000. Mas o interessante é que querem colocar só 3. Né? No princípio criou Elohim os céus e a terra. Muito bem. A palavra Elohim é um plural. Então quer dizer que eram vários criando. Só que a palavra bará em hebraico é um singular. O que nós queremos dizer com isso? Que a palavra Elohim ela pode ser aplicada no plural ou no singular, vai depender do que está, do contexto que está inserido. Ora, o contexto aqui está dizendo no princípio criou e não criaram. Pronto. Nós vamos mostrar um texto onde fala aqui em Juízes, fala do chamado Elohim Dagon, era como se conhece o deus Dagon dos filisteus. Capítulo 16, verso 23 de Juízes, diz assim: Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao deus Dagon, ao Elohim Dagon. Ora, aqui está falando de um único, que é Dagon, e o termo que é usado para ele é Elohim. Isso é, Elohim só pode ser aplicado como plural, como se referir, por exemplo, aos anjos. Os anjos também são chamados de Elohim. Mas quando se refere ao Todo-Poderoso, é um superlativo, né? Nós vamos ouvir também aqui o comentário. O irmão vai até citar o texto em hebraico e fazer um comentário em cima disso, o irmão Oshaya.
Shalom, Haverim, mais uma vez. Vamos analisar os textos a partir do hebraico, que, assim, apesar de existirem algumas divergências entre, por exemplo, a origem, qual seria o idioma que foi escrito, a Brit Hadashah, ou seja, o Novo Testamento. Uns acreditam que foi o grego, outros acreditam que foi o aramaico. Eu, particularmente, sou a favor da segunda, né, da primazia semita. Mas acerca da escritura sagrada, a qual os apóstolos, ou seja, os Talmidim, se referiam, que era o Tanar, porque eles ainda não haviam escrito as Bessorot, os evangelhos e nem as cartas. O Tanar é quase que consensual, foi escrito em hebraico. Então, a gente vai fazer a análise destes textos em hebraico. Eu gostaria de tecer um comentário ainda sobre o primeiro versículo de Bereshit, de Gênesis, versículo 1. Vou ler para vocês como está em hebraico. Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve'et ha'aretz. A gente vê o quê? Primeiramente, algo distante das traduções. A gente sabe que as traduções nem sempre são confiáveis. Por quê? Porque é difícil produzir algo imparcial. Por quê? Porque o ser humano arrasta consigo seus conceitos, sua moral, a tudo que ele produz. Então a gente tem geralmente a tradução dessa primeira palavra mostrando no princípio, quando na verdade a tradução literal seria, ou ultraliteral, seria em princípio ou em um princípio. Aqui há uma indefinição. Pode ser que houve alguns princípios anteriores a esse? Pode. Linguisticamente, pode. Que isso não é o tema de hoje. Continuando, a gente vê o verbo bará, que é o quê? Um beit, um resh e aleph. Aqueles da nossa congregação que já estão estudando o hebraico, mais um verbo a ser aprendido, que é o verbo utilizado para criação. A criação ex nihilo, ou seja, do nada. Porque o verbo utilizado para criação de algo que já existe, ou seja, transformação de alguma coisa, criação de um objeto a partir de algum elemento existente é assá. Aqui o que a gente vê bará, Elohim, a gente vê o termo Elohim. Porque o que muitas pessoas não sabem é que hoje em dia, você pode inclusive pesquisar isso, a internet nos dá acesso a diversas informações, as pessoas usam um termo para se referir ao Eterno, um termo Deus, que na verdade, linguisticamente, é um termo derivado de um termo pagão utilizado no panteão indo-europeu, né? O panteão proto-indo-europeu, ou seja, o indo-europeu antigo, que deu origem a toda como eu posso dizer, toda a religião conhecida mais ou menos mais praticamente no Ocidente. Então é do indo-europeu que vem os idiomas que nós falamos hoje, é do indo-europeu que vem, no caso, o latim, do latim as neolatinas. Então é um conceito antigo, linguisticamente vem do indo-europeu, referindo-se a uma divindade que não o Eterno, que não o Criador dos céus e da terra, segundo as Escrituras. Mas o termo bíblico para isso é Elohim. Elohim, por que Elohim? As pessoas às vezes podem pensar num plural. Só que assim, o que nos impede de conhecer as Escrituras é que nós estamos separados dela de alguma forma. Por exemplo, estamos bem distantes do contexto histórico, porque estamos num período de tempo bem posterior ao período em que foi escrito as Escrituras, e principalmente este primeiro livro da Bíblia, né? Nós temos também ainda a questão do cultural. A gente acabou de ver a questão do irmão, o contexto de irmão, o conceito de irmão, que é uma proteção, uma grande proteção, um poder que separa, um poder que protege, o que na nossa cultura ficou irmão por ser irmão. Todos chamam aquele que é filho de seu pai, ou de sua mãe, ou de ambos, de irmão. É uma coisa por definição, não é algo conceitual.
Na cultura semita as coisas são bem concretas. Irmão não é somente aquele que é nascido de pai e mãe, é aquele que significa proteção, aquele que deve zelar pelo outro. E isso a gente arrasta também para a nossa fé, para a nossa emuná. Então, voltando ao texto, Elohim, a partir do conceito semita, realmente o termo, no final, é um termo plural. Mas será que, como a teologia atribui esse livro a Moshe, será se Moshe estava se referindo a diversas divindades ou a uma trindade? Vamos ver. Nem sempre a terminação, o sufixo, ou seja, essa parte final da palavra, em hebraico significa pluralidade. Ou seja, no conceito de ser mais de um. Por quê? Porque no conceito semita, Elohim, inclusive a gente vai ver posteriormente, ele é atribuído inclusive a outras divindades, porque era uma coisa geral. Elohim significa, na verdade, poderes. E esse termo é utilizado em relação ao Eterno, por quê? Porque o Eterno, ele é o poder dos poderes. A gente sabe que existe o uso do superlativo, é como se fosse um superlativo, relacionando o Eterno como o poder dos poderes. É como a gente tem o santo dos santos, seria o mais santo, que seria Kodesh Kadoshim, rei dos reis, que seria Melech HaMelachim, ou seja, é um superlativo, Elohim. Por quê? Porque o Eterno se manifesta de diversas formas e ele é o detentor do superior poder. A gente vê, hoje em dia, alguns ramos do judaísmo se referem ao Eterno como Adonai, quando na verdade também é uma extensão do conceito de diversas formas que o Eterno se utiliza do seu poder. Porque se eu fosse me referir ao Eterno, eu por mim só, não seria tão correto me referir ao Eterno por Adonai, que seria nosso Senhor. Seria mais correto me referir a ele como Adoni, meu Senhor. Mas o conceito semita, inclusive é observado, é uma extensão desse conceito nas orações judaicas. Geralmente as orações judaicas são em plural, porque a oração era feita por todo o povo, para todo o povo, ou por um indivíduo para todo o povo. Geralmente as bênçãos judaicas elas começam Baruch Atah, bendito sejas tu, Yahweh, o Hashem, Eloheinu, Melech Haolam, ou seja, bendito sejas tu, Yahweh, nosso Elohim, rei do universo, o rei do mundo. Então é o conceito de que o Eterno se manifesta de diversas formas. Um outro argumento que a gente pode utilizar a partir da avaliação e a partir da análise linguística desse texto é que o verbo bará, um beit reish aleph, está no singular. Ele está no singular, na terceira pessoa do singular masculina, que é criou, ou seja, ele criou. A gente vê que, analisando a partir desse contexto, não fica tanta margem de dúvida. Por quê? Porque o termo Elohim é utilizado para o Eterno por conta da sua multiplicidade de manifestações. E o verbo bará está no singular. Então ocorreria o quê? Um erro de concordância. Mas a gente sabe que não é. A gente vai ver posteriormente, como o Haver citou, agora vai analisar o texto de Shoftim, Juízes. Em Juízes, no capítulo 16, ou seja, no Perek 16, no versículo, no Passuk 23, a gente vai ter uma análise desse texto. Vamos ver. O que é que diz na Escritura? Diz o seguinte, capítulo 16, versículo 23. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício, na tradução João Ferreira de Almeida, ao seu Deus, Dagom, e para
se alegrarem e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Bem, a análise do hebraico, a gente vê assim. Vesarnei e os príncipes Pelistim dos filisteus na Asfu se juntaram Lezeboar para sacrificar Zevar Gadol, um sacrifício grande. Ledagon, a gente vê aqui o termo utilizado para aquela divindade dos filisteus era Dagon. Eloheihem, a gente vê aqui um plural também. Eloheihem, ou seja, mais à frente a gente vê mais uma vez o Lesimcha, ou seja, para se alegrar. Vayomru, e disseram: Natan Eloheinu nos deu nosso Elohim, que era um termo utilizado não somente pelo povo hebreu, mas também pelos outros povos, porque ela significava poder, e era assim que se referiam às divindades. A gente vê isso. Eloheinu, Beyadenu, em nossas mãos, Ve'et Shimshon, e também a Shimshon, né, nos deu a Shimshon nas nossas mãos. Shimshon é o nome hebraico que o Ocidente conhece como Samsão, ou no inglês Samson. Então esse é o termo, Oyaveinu, nosso inimigo. A gente vê assim, como é que os filisteus se referiram a Dagon. Aqui, sem dúvida alguma, o texto faz referência a uma única divindade, que é Dagon, um Elohim, ou seja, uma divindade filisteia, dos filisteus, e eles se referem a Dagon com o termo Elohim, plural. Quer dizer que eles estavam se referindo a mais de um? Claro que não. Por quê? Porque no texto há o nome Dagon como divindade única explícito. Então a gente vê que o termo Elohim era utilizado tanto para se referir a mais de uma divindade, como para uma divindade única, e que essa divindade única, no contexto semita, é o próprio Eterno. Então, não tem nada de plural a partir do pensamento semita. Quando Moshe escreveu isso, ele não estava falando de uma possível trindade, que a gente vê que isso não é bíblico. E é assim. Baruch Hashem. Bendito é o nome do nosso Salvador. Nós vamos analisar um outro texto que também é usado para querer mostrar o Eterno como 3, Gênesis 1, 26, que supostamente o Eterno estaria falando com mais alguém ao lado dele para fazer os céus e terra. O texto diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí atribuem isso à criação trina. Quando eu costumo falar que quando você fala no plural, você pode se referir a 2 ou a 1000. Isso não determina, o próprio texto não está determinando a quantas pessoas ou com quem ele está falando. Veja bem, o Eterno, quando ele veio à Terra, nós vemos ali no nascimento do Mashiach, os anjos anunciando o nascimento dele aos pastores. O Mashiach, quando começa a sua caminhada, ele diz aos seus discípulos que, doravante, vocês verão os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Quando ele foi entregar as tábuas da lei, o Eterno estava ali com milhares e milhares de anjos. Agora imagine você, ele fazendo céus e terra sozinho.
Isso é, não tinha ninguém ao lado dele, não existia anjos ao lado dele, né? Em Jó 38, verso 7, diz assim. Jó 38, 7. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Elohim jubilavam. Se você ler o capítulo 38, você vai ver que está falando da criação dos céus e da terra. E o Eterno mostra que ali com ele estavam vários anjos. Eu não estou dizendo com isso que o Eterno estava chamando os anjos para fazer o homem. Mas eu estou mostrando que o Eterno estava sozinho. Nesse sentido. Agora, com relação à criação, aí o próprio Eterno, no capítulo 44, 24 de Isaías, diz assim: assim diz Yahweh, teu Redentor, o que te formou desde o ventre, eu sou Yahweh, que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus, e que sozinho espraiei a terra. Pronto. Ora, temos que partir do princípio que o Eterno dá testemunho da sua criação, dizendo que ele fez sozinho. Isso é, não teve um auxiliar. O fato dos anjos estarem com ele na entrega das tábuas da lei não quer dizer que os anjos estavam fazendo, entregando a lei em si. Ele estava nascendo, os anjos estavam com... Porque um rei, ele anda sempre com seu séquito, isso é, acompanhado pela sua corte celeste. É fato. Agora, quanto à questão da criação, o termo usado, façamos, nós vemos ali que o Eterno, ele dá ordem a todos os elementos já criados, que quando o Eterno vai fazer o homem, ele já criou todas as coisas, só faltava o homem. Eu vejo uma ordem, a matéria já criada para formar o homem. Isso é, o homem é formado de toda a matéria que já fora criada. Então foi feito ali o bolo de barro, e o Eterno então sopra em suas narinas o fôlego de vida, e ele passa a ser uma alma vivente. Isso é, essa teoria de que o Eterno pediu auxílio a alguém para junto com ele fazer os céus e terra, ela é falsa. Não sou eu quem está dizendo, é o Eterno que diz que fez sozinho. Nós somos criados a partir da terra, que tem aí vários elementos, como ferro, zinco. Então, é tão necessário isso em nossa vida. Nós temos que nos alimentar e ter uma alimentação balanceada, exatamente porque fomos tomados da terra, daquilo que já havia sido criado. E o Eterno sopra em nossas narinas, passamos a ser uma alma vivente. Então, nós nos alimentamos da terra, na parte material. Precisamos de todos os componentes de vitaminas que nós podemos extrair dos alimentos, e precisamos da vitalidade, isso é, da rua, o sopro de vida do Eterno para permanecermos vivos. São dois elementos que necessitamos para podermos estar vivos. Então nós somos criados a partir da matéria que já foi criada da terra, e temos em nosso corpo o sopro de vida do Eterno. Isso é, o Eterno dá ordem, façamos isso, dá ordem ao que já estava criado, para dali sair o homem. Ora, se ele dá ordem, ele já criou tudo que já existia. Ele, uma vez dando ordem para que aquele bolo de barro se forme, ninguém está auxiliando ele. Ele desfez sozinho. Esse negócio de querer colocar ajudantes ali na criação com o Eterno é no mínimo malicioso. Não existe isso. É chamar o Eterno de mentiroso. O Ravel Oshek acha? Bem, Ravegem, a gente vai continuar fazendo uma análise a partir do hebraico. Eu vou mostrar o que eu acho a partir do hebraico. Nesse texto de Bereshit 1:26, a gente vê aqui como é que está o texto em hebraico. A gente já sabe que, segundo o Ravel Zakkai mostrou, a gente vê que o Eterno faz tudo por si só. Não precisa de ninguém, porque ao longo de todas as escrituras a gente vê que ele é todo poderoso, ele é o El Shaddai. Então
dizer que ele necessitaria ou haveria feito, estava sendo auxiliado por outros, é no mínimo incoerente, teologicamente falando. O texto em hebraico de Bereshit, de Gênesis, no capítulo 1, ou seja, no Pega 1, Pega 1, no Passuk 26, versículo 26, diz assim: Vayomer Elohim Naaseh Adam, ou seja, e disse também mais uma vez o verbo no singular, ou seja, e disse o verbo no singular, Elohim. A gente já sabe por que o uso do Elohim, por conta da multiplicidade de poderes do Eterno, de manifestações. Naaseh Adam. Vou parar por aqui. Naaseh por quê? Naaseh, façamos Adam. Ou seja, o homem. Por que que ele usou agora o verbo assar em vez do verbo bará? Como eu já falei, o verbo bará, que é um Beit Resh e um Aleph, ele é utilizado para a criação ex nihilo, que é do nada. Mas o verbo assar, a criação a partir de algo já existente. Então, realmente aqui a tradução façamos é a mais correta. Por quê? Porque o termo está numa estrutura chamada coortativo, que é uma espécie de imperativo. A gente não usa esse termo imperativo porque imperativo, inclusive, trazendo para a gramática portuguesa, se refere apenas à segunda pessoa. Seria uma ordem a outro, né? Faça você, na verdade, tu faças, né? Faça isso, faça aquilo. Esse termo, façamos, como o Rav Zakkai já falou, é um termo utilizado para o quê? O Eterno dando ordem, ao meu ver, aos elementos que já haviam existentes, para que se fosse criado o homem. A gente vê que o Eterno é aquele que fala das coisas que ainda não são como se fossem. Ou seja, a palavra do Eterno tem um poder criativo. E a gente vê a expressão desse poder criativo nesse versículo. O Eterno fala: façamos Adão. E a gente vê que o verbo utilizado para esse façamos é o verbo assar, ou seja, fazer a partir de algo já pré-existente. O Eterno estava ordenando aos elementos orgânicos para que se compusesse o homem, para que se criasse o homem. A gente sabe que nós, como as plantas, como os outros animais, somos seres orgânicos, compostos a partir de elementos orgânicos, entre eles os principais: carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. A gente vê que a partir do hebraico, para você ver quão sério é o nosso trabalho, a partir do hebraico a gente consegue dirimir essas dúvidas que às vezes as pessoas se enrolam bastante. Então o Eterno estava ordenando aos elementos da natureza, aos elementos já criados, para que a partir deles se criasse o homem. É isso, essa é a visão a partir do hebraico. Baruch Hashem. Amém. Amém. Nós temos um outro versículo no capítulo passou Yeshayahu, capítulo 6. E às vezes usam este texto para mostrar que existe uma manifestação tripla do Todo-Poderoso. Capítulo 6, verso 3. E clamavam uns para os outros, dizendo: Kadosh, ou Santo, 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 é Yahweh Tsebaot, Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia
da sua kavod, como está aqui no João Ferreira de Almeida, glória. E aí citam isso como se fosse uma manifestação tripla, quando o texto é claro em dizer que os anjos, ou ler a partir do verso 1, diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi Yahweh, e não os Yahweh, né? Eu vi Yahweh assentado sobre um alto e sublime trono, e seu séquito, isso é, a sua corte celeste, enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros. Veja bem, os serafins estavam dizendo que Yahweh é Kadosh, Kadosh, Kadosh. É Yahweh e não os. Mesmo no português desfaz essa questão. Yahweh de Sebaot. Toda a terra está cheia de sua, nessa tradução diz glória. No próprio português dá para você entender que não se trata de uma manifestação tríplice, e sim de uma adoração, uma confirmação que Yahweh é Kadosh, é o Todo-Poderoso. Não tem nenhuma manifestação tripla. O fato é que a Escritura Sagrada não menciona a palavra Trindade em lugar nenhum, e os defensores da Trindade, eles tentam extrair do texto aquilo que não existe. Tentam colocar a ideia, porque na verdade a pessoa já vai ler com a ideia de que existe uma Trindade. Pronto, você lendo com essa ideia na cabeça, você vai ver, vai querer tirar leite de cavalo, na verdade. Essa é a realidade. Nós vamos ver aqui a opinião do Ravel Sheia acerca do texto. Pode ler o texto em hebraico e daí fazer uma análise mais apurada dele. Bem, Haverim, a análise desse texto a partir do hebraico, aqueles que já têm uma versão impressa ou mesmo uma versão digital das escrituras em hebraico, pode acompanhar esses estudos com a gente, né? É provável que existam pessoas que têm realmente interesse em analisar as escrituras. Você observe a seriedade da nossa análise, como das escrituras em si, a partir do conceito, analisando ele historicamente, culturalmente, linguisticamente. Desse texto em si, a gente pode extrair diversas coisas. Vou mostrar para vocês como é que está este texto em hebraico. Bem, em hebraico, o texto de Yeshayahu, ou seja, Isaías, no versículo 3 do capítulo 6, diz assim: Vekará, ou seja, e clamaram, e clamou, na verdade, e clamou, Zé, Elzé, ou seja, este a este. É uma expressão hebraica para dizer um ao outro, né? Diziam um ao outro e clamaram um e outro. Ve'amar, e disse, Kadosh, que é o termo em hebraico para se referir a santo, Kadosh, 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 ou seja, santo, 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 Yahweh Tsevaot, ou seja, Yahweh dos exércitos. A palavra Tseva é exército. Melhor Kol Haaretz, cheia está toda a terra, Kevodô, de sua Kavod. A gente, primeiramente, desse texto eu gostaria de mostrar. A gente já viu a expressão El, El, que significa disseram ou clamaram um ao outro, né? Dizendo o quê? Essa é uma expressão em hebraico. Depois a gente vê o termo Kadosh, que na verdade nada tem a ver com
pelo fato de haverem dito Kadosh, 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 não quer dizer que o Eterno seja três. A gente vê que o Eterno tem muitas manifestações, inclusive lá em Ivrim, na Brit Hadashah, a gente vê um relato mostrando que, havendo o Eterno se manifestado de muitas formas e muitas maneiras aos nossos pais, ou seja, no capítulo 1 de Ivrim, ele mostra isso, que o Eterno se manifesta de diversas formas, e por isso o termo Elohim é simples. Aqui o texto poderia dizer Kadosh, 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 Kadosh 1 milhão de vezes. Por quê? Porque o Eterno é Kadosh. Toda e qualquer forma de adoração da gente ainda está aquém, ou seja, ainda está insuficiente devido à santidade e à grandeza do nosso Elohim. Yahweh Tsevaot, Malekol Haaretz Kevodó. Ou seja, analisando já a partir da cultura, a análise linguística e cultural desse texto, a gente vê a palavra que geralmente é traduzida como glória. Essa palavra é Kavod. Mas por que Kavod? Nosso objetivo, como é fazer Teshuvá, é de adquirir uma mentalidade semita para analisar as escrituras. Por quê? Porque foram escritas por eles, pelos nossos antepassados. Os nossos pais, como geralmente as escrituras se referem aos antepassados, os nossos pais foram que escreveram essas escrituras. Então é interessante que a gente se coloque na perspectiva, para ver como eles viam isso, para poder enxergar as coisas do mesmo ângulo. Por que fala kavod? E esse é um termo que eu prefiro em vez de glória. Eu geralmente refiro como grandeza. Por que grandeza? Porque essa palavra ela vem de uma raiz em hebraico, que é chamada de keved, que é o quê? Que é a mesma palavra para fígado. Aí você pode perguntar, o que é que o fígado tem a ver com isso? O que é que o fígado tem a ver com isso? Na verdade, a gente vai ver que é fígado por quê? Porque essa palavra está relacionada, a palavra kaved, na verdade, está relacionada a palavra hebraica para fígado. Por quê? Quando você mata algum animal, qual seria o maior dos órgãos internos desse animal? É o quê? O fígado. Hoje em dia, através da evolução dos estudos científicos da biologia, o conceito de órgão ele é um conjunto de células. E para a biologia, o maior órgão do corpo seria o quê? Seria a pele. O segundo maior seria o fígado. No entanto, como a linguagem da Bíblia é uma linguagem pré-científica, ou seja, é uma linguagem anterior a esse desenvolvimento científico, no caso aqui, os hebreus utilizaram esse termo por quê? É o mesmo termo, as mesmas letras para se referir para fígado, que é um kaf, um beit, né? Um veit, na verdade, que tem som de V, e um dalet. Por quê? Porque ao verem os animais, era o maior órgão para eles. Então, seria a maior característica do Eterno, a sua grandeza. Então, a gente vê isso a partir das Escrituras, a análise sob a ótica de quem escreveu, tentando se colocar no lugar dos nossos ancestrais. A gente vê que essa é outra questão que é dirimida. O fato deles dizerem Kadosh, Kadosh, Kadosh não significa que eram 3. Poderiam dizer 1000. A gente vê muitas vezes nas escrituras falando do Eterno de diversas formas, se referindo à multiplicidade de poder, se referindo à multiplicidade de manifestações do Eterno, inclusive algumas mais de 2 manifestações ao mesmo tempo. E todas nunca confundiram o povo judeu
Por quê? Porque esse é o nosso pensamento. Baruch Hashem por isso. Bendito seja o nome do Eterno. Amém. Ainda só para confirmar, nós vemos uma certa feita Yeshua questionando Kefas, Pedro. Yeshua perguntou 3 vezes a ele se ele o amava. Por quê? Na cultura semita, quando algo é dito 3 vezes, eles querem afirmar a verdade da verdade da verdade. Isso é algo que não pode ser contrariado. É como se estivesse colocando um carimbo sobre aquilo. Quando os anjos, os serafins, recitam 3 vezes, eles querem afirmar, sem sombra de dúvida, a kavod do Todo-Poderoso. Isso é uma cultura semita, que o Rav acaba de dizer isso. A gente tem que analisar a partir da cultura semita. Não foi à toa que Yeshua perguntou a Kefas 3 vezes. Isso era uma forma de confirmar este amor de Kefas. Mostrar para os outros, não só para Kefas, mas como os demais discípulos, que Kefas de fato o amava e que ia confirmar seus irmãos. Como de fato ele foi um cabeça entre eles. Né? E se nós pegarmos a Escritura e tentarmos mostrar o Eterno como mais de um a partir de determinados versículos, nós podemos dizer que o Eterno é 7. Né? Se nós lermos Yeshayahu capítulo 11, diz o texto que o Espírito do Eterno repousará sobre ele, e aqui fala 7 Espíritos. E aí, o Eterno é 7? Lá em Apocalipse diz que Yeshua tem os 7 Espíritos de Yahweh. E aí, ele é 7? Não. Porque o 7 na cultura judaica, cultura hebraica, é um símbolo de completude. Isso é plenitude. O todo. E não 7 divindades. Vamos analisar agora alguns textos do chamado Novo Testamento. O que é mais citado, o que é mais invocado hoje em dia quando alguém quer mostrar uma trindade é Mateus 28:19. Esse é um dos mais falados. Na Bíblia chamada da tradução João Ferreira de Almeida, diz assim: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco por todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Esse é um dos versículos que eles mostram que Yeshua se referia aqui a uma trindade. Muito bem. Primeiro, hoje já há uma aceitação de que as boas novas de Mateus, elas foram escritas em hebraico. Ainda há quem questione, mas já não é mais uma unanimidade como antes, né? Existia essa briga mais ferrenha antes. Hoje já se aceita que Mateus, Batitiarro, foi escrito em hebraico. Para nós, toda a Brit Hadash, que chamam de Novo Testamento, foi escrita em hebraico. Mas vamos partir de Mateus. A escritura que nós temos hoje, o Tanar, por exemplo, ele foi compilado pelos hebreus. Ele já estava organizado antes da Igreja Católica botar a mão nele. A Brit Hadash, esse chamado Novo Testamento que nós temos hoje, ela foi compilada pelos chamados pais da Igreja, que hoje é conhecido como a Igreja Católica. Mateus, Marcos, Lucas, Yohanan, as cartas de Paulo, até Apocalipse,
as cartas de Pedro, vamos dizer assim, foram compiladas pela igreja. Muito bem. A própria Igreja Católica admite que este versículo ele não tem essa parte final aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é a própria Igreja Católica que detém até hoje os originais mais antigos do que nós chamamos hoje de Novo Testamento. Há ainda a questão histórica que um dos pais da igreja, escrevendo acerca desse versículo, ele menciona em 7 cartas esse versículo, e nenhum deles cita o termo Pai, Filho e Espírito Santo. Ora, a própria igreja diz o seguinte, que esse versículo foi acrescido depois do Concílio de Nicéia. Se a Igreja Católica que guardou por tanto tempo as Escrituras, e que só no ano de 1500 nós temos aí a famosa Reforma, que não foi lá essas coisas, ela admite que esse versículo foi acrescido por eles. Que os originais, que as cartas mais antigas, os papiros mais antigos, os pergaminhos, não contêm essa parte Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, qual o propósito de colocá-las, né, desta forma? Tentar, de alguma forma, provar uma trindade. O outro versículo que é semelhante a este é 1 João 5, 7. 1 João 5, 7, que diz: são 3 que dão testemunhos no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. E os 3 são um. Ora, se você tem várias versões de Bíblia em casa, você vai poder ver que em algumas versões esse texto ele não existe. E tem outras versões que o texto está lá, mas no rodapé da sua Bíblia ele vai dizer que esse texto não se encontra nos manuscritos mais antigos. Se você tiver uma Bíblia de Jerusalém em casa, você vai confirmar o que eu disse a respeito de Mateus 28, 19. A própria Igreja Católica admitindo que o texto ele foi acrescido posteriormente por causa do uso litúrgico. Isso é, eles passaram a acreditar numa trindade, então passaram a pregar em nome dessa trindade, a batizar no nome dela, e posteriormente introduziram isso neste versículo, onde Yeshua manda batizar. No texto hebraico não tem assim, batizando em meu nome. Isso corrobora o que os apóstolos fizeram. Se você pegar o livro de Atos, você vai ver os apóstolos batizando em nome de Yeshua. Certo. Interessante é que os apóstolos, o primeiro batismo que os apóstolos efetuaram depois que é mencionado nos Atos, depois da ida de Yeshua aos céus, é 10 dias depois que Yeshua subiu aos céus. E esse batismo, Atos 2:38, ele é realizado, isso Kéfas dizendo aqui, Pedro dizendo, fez um grande discurso, e aqueles Yehudi que estavam ali ouvindo o discurso perguntaram assim, capítulo 2, 37 e 38. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Kéfas e aos demais irmãos: que faremos, varões? Disse-lhes Kéfa, Pedro: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Yeshua HaMashiach, para perdão dos pecados, e receber o dom da Ruach HaKodesh, isso é, do Espírito de Santidade. Ora, 10 dias depois, será que Pedro já tinha esquecido a ordem de Yeshua? Se Yeshua tivesse dito para ele batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aí Kéfas agora, eu, em alguns debates que já tive muitos, o camarada se aperreou tanto e disse que os discípulos erraram. Quer dizer que você é o certo e os discípulos são os errados. Os discípulos que tinham naquele dia recebido a Aroa, isso é, estavam preenchidos com o poder do Eterno. E não sabiam da ordem, porque o Espírito foi dado. Veja que Yeshua disse que ia dar o Espírito, e que esse Espírito
nos faria lembrar de tudo aquilo que Yeshua tinha dito. Aí eu dizer que Pedro errou, eu vou estar dizendo que o Espírito do Eterno errou. É um absurdo, na verdade é o cúmulo do absurdo. Né? Nós vamos ouvir o Ravel Shea acerca desse versículo e depois nós vamos analisar mais profundamente o versículo lá de 1 João 5,7. Bem, Ravaguinho, vou falar sobre esse texto de Matitiarro, né, de Mateus, capítulo 28, versículo 19. Eu gostaria de lê-lo mais uma vez, para que a gente sedimente a ideia do texto. Bem, a gente, falando desse texto, o que é que está escrito em grande parte das traduções, inclusive na tradução que a gente tem mais corriqueira aqui no Brasil, que seria a João Ferreira de Almeida, né? Tradução bem utilizada pelos cristãos. O que é que ela diz? Portanto, ide, especificamente o versículo 19 do capítulo 28 de Matitiarro, de Mateus. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Será se foi assim que Yeshua ordenou? A gente deve sempre ler a Bíblia analisando o contexto de toda a Bíblia. Porque toda a Escritura é para o nosso ensino. Se a gente for analisar, como o Ravel Zakkai já falou, hoje há uma corrente teológica que acredita que a Brit Hadashah, o Novo Testamento, teria sido escrito em um idioma semita. Mais especificamente falando do livro de Mateus, a gente tem que seria do hebraico. Porque algumas coisas não fariam sentido se fosse em outro idioma. Por exemplo, quando o anjo vai anunciar o nascimento do Mashiach, do Messias, ele cita, porque ele se chamará Yeshua. Ele se chamará Yeshua por quê? Porque salvará o seu povo dos seus pecados. Se a gente for levar isso para o grego, não faz muito sentido. Por quê? Porque Jesus, que é o termo, a adaptação do nome de Yeshua para o grego, não traz consigo significado de salvação. Nem hoje, nem nunca, imagine no primeiro século. Como é que eu poderia dizer? Porque Francisco, o nome dele vai ser Francisco, é a mesma coisa que dizer isso. O nome dele vai ser Francisco porque ele vai trazer salvação para o seu povo. Não tem nenhuma associação com salvação. E no hebraico a gente vê isso. E Yeshua por quê? Porque Yeshua é simplesmente a palavra Yeshua do hebraico, que significa salvação, retirado uma letrinha final chamada de rei. Então, Yeshua é da mesma raiz de salvação. Então, ele vai se chamar Yeshua por quê? Porque vai trazer salvação. No grego, isso não faz sentido. A gente tem alguns relatos históricos dos chamados pais da igreja, né? Os pais da igreja, aquelas dos primeiros séculos da Era Comum, que eles se referindo ao evangelho de Matitiarro, ou seja, de Mateus, em uma versão original hebraica. Vou ler para vocês alguns relatos históricos. Tanto no segundo século, Irineu, ele cita, diz assim, na obra Contra Heresias 3:1, ele diz assim: de fato, Mateus, dentre os hebreus, em seu próprio dialeto, também produziu um evangelho. Então, do relato de Irineu, a gente pode ver que existia em seu dialeto um evangelho. Então, até aqui, nesse texto, a gente não tem a comprovação de que seria hebraico. Poderia ser aramaico ou hebraico, que eram os idiomas
falados corriqueiramente pelo povo hebreu no primeiro século. O relato de Orígenes, já no século III, ele cita: o primeiro, se referindo ao Evangelho, o primeiro Evangelho, foi escrito segundo aquele que era um publicano, mas depois um emissário de Yeshua, a gente está usando o termo que é o termo original, o Messias, Mateus, que o publicou para aqueles do judaísmo que haviam crido, ordenado e reunido em letras hebraicas. Isso pode ser visto no comentário de Mateus, de autoria de Orígenes, no século III. Eusébio, no IV século, mostra: mas sobre Mateus, ele, se referindo a Papias, diz o seguinte: Mateus, portanto, no dialeto hebraico, organizou os oráculos e a cada um interpretou segundo sua capacidade. História da Igreja 3:39, 116. Está fazendo questão de citar os autores e as fontes para que, caso você tenha interesse e curiosidade, busque por si só. E o último, sobre ainda esse tema, Jerônimo, no século V. Ele fala assim: Mateus, Jerônimo, que é inclusive o tradutor da Bíblia, né? Conhecido como tradutor da Bíblia do hebraico para o latim, para a versão chamada de Vulgata. Ele fala, em prólogo dos 4 evangelhos: o primeiro de todos é Mateus, um publicano denominado Levi, que publicou um evangelho na Judéia na língua hebraica, especialmente em razão daqueles que creram em Yeshua, mais uma vez a gente usando o termo original, dentre os judeus. Ou isso em prólogo dos 4 evangelhos. E na Epístola a Damásio, ele cita, por fim, Mateus, que escreveu o evangelho na língua hebraica. Então, desses dados históricos, a gente vê que é na língua hebraica. Acerca do versículo 19 do capítulo 28 de Mateus, voltando a isso, já sabemos que Matitiarron foi escrito em hebraico. Eu gostaria de falar aqui, por exemplo, Eusébio, ele mostra no seu texto, ele omite qualquer referência a uma imersão trinitariana. Eusébio, um dos pais da igreja, que inclusive citou o evangelho de Mateus como feito em hebraico. Irineu, Shem Tov também omite, outro também estudioso, omite a forma trinitariana, o que na verdade é um fato e é muito relevante. Por quê? Porque Shem Tov foi encontrado em meio a uma obra antimissionária, e o batismo trinitariano seria o quê? Seria um forte argumento contra a fé. A própria Igreja Católica admite que a forma trinitariana ela reflete um acréscimo posterior. E isso é corroborado pelo que o Rav Zakkai falou, que os discípulos, os Talmidim, inclusive Kefa, ele faz a imersão daqueles que creram em nome de Yeshua, o que corrobora com o que já foi falado aqui. E é isso. Baruch Hashem. Interessante de Mateus que o termo Rua, ou Rua HaKodesh, que é usado aqui batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e isso no hebraico, a palavra filho é Ben, a palavra pai é Av ou Abba, seria o aramaico, né? E Espírito Santo no hebraico é Ruach HaKodesh, que se você traduz, você traz para o português literal, é Espírito de Santidade ou Espírito do Santo, e não simplesmente Espírito Santo, não é o nome. Espírito Santo não é nome de ninguém. Então Yeshua nunca poderia ter dado uma ordem dessa tão errada. Filho não é nome, é um título.
Yeshua disse para batizar em nome. Aí ele cita 3 títulos. Pai não é nome. Você só pode ser chamado de pai se você criou alguma coisa, se você inventou alguma coisa, ou se você fez um filho. São títulos. Espírito de santidade é o que o nosso Todo-Poderoso é. E Yeshua disse que Elohim é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não é o nome dele. É o que ele é. Agora ele é pai porque criou os céus e a terra. É simples. Ele é pai, não é o nome dele. Ele é filho porque se deu a nós como filho. E Yeshayahu, capítulo 9, verso 6, diz que um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Não é um nome. E os apóstolos nunca ouviram isso da boca de Yeshua, que seria um erro gramatical terrível. Yeshua ter dado uma ordem desse, não faria um mínimo de sentido. Eu quero que vocês anotem todas as vezes que os apóstolos batizaram. Atos 2:38, Atos 8:16, você também pode ler o verso 12 do capítulo 8. Capítulo 8 de Atos, verso 12, diz assim: Mas como cresce em Filipe, que eles pregava acerca do reino de Elohim e do nome de Yeshua, Hamashia, se batizavam tanto homens como mulheres. Bom, aquelas pessoas que criam em Yeshua como Hamashia eram batizados. Agora eles eram batizados em que nome? Verso 16. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome de Yahweh e Yeshua. Muito bem. Atos 10:48, Kefas também, mandando batizar no nome de Yeshua. Atos 19, do 1 ao 5, nós vemos que aqueles que foram batizados por Yohanan, o emissor, ou João Batista, como é conhecido, foram aqui rebatizados por Paulo, porque Yohanan não os batizava invocando o nome do Salvador, até porque o ministério do Salvador ainda não tinha começado. E quando Shaul, conhecido como Paulo, os encontra aqui, perguntou se eles já tinham recebido a Arua. E ele disse que não. Ele perguntou em que batismo vocês foram batizados. E eles disseram no batismo de Yohanan. E Shaul diz aqui: Mas Paulo disse, certamente Yohanan batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que vinha após ele, isso é, em Yeshua, o Messias. E os que ouviram foram batizados em nome de Yahweh e Yeshua. Você não vai encontrar nas páginas da Escritura Sagrada um batismo. E aqui tem que se fazer pontuar uma coisa. Atos dos Apóstolos, ou Masei Hashilehim, quer dizer obras dos apóstolos, ou atos dos apóstolos, está mostrando o que eles faziam de fato, o que era a prática deles, na forma de buscar Elohim, na forma de pregar, na forma de efetuar algo. Quando eles iam expulsar um demônio, eles expulsavam em nome de Yeshua. Pediam uma cura em nome de Yeshua. Aí na hora do batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que negócio mais sem rumo. Então, Atos dos Apóstolos. Então está dizendo que esses atos que eram feitos, que eram praticados por eles, e aqui mostra o batismo, que é um ato, ele era feito em nome de Yeshua e não numa trindade. Se por acaso você foi batizado no nome da trindade, é um batismo todo errado. Se por acaso você acredita numa trindade, você também está errado. No capítulo 5 aqui de 1 Yohanan, onde nós citamos, que diz sobre o testemunho, que há 3 que testemunham no céu,
Pai, Palavra e Espírito. Esse texto em algumas Bíblias já não existe mais, ele já não vem. Em outras Bíblias ainda vem, mas vem com a nota de rodapé, dizendo que esse texto não existe no original. Porque o texto está dizendo, o relato bíblico do texto, ele é totalmente contrário ao que quer empurrar de garganta abaixo nas pessoas. Isso é uma tradução tendenciosa, maligna, na verdade, que diz assim, veja bem, o verso 6, olha o contexto, vamos ver o seguinte. Verso 6 diz assim: este é aquele que veio por meio de água e sangue, isto é, Yeshua o Mashiach, não somente por água, mas por água e sangue, e o Espírito que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Aí eles acresceram, porque 3 são que testificam no céu, Pai, Palavra e Espírito Santo, estes 3 são um. Agora vamos tirar esse texto que não existe, no céu, vamos deixar só o que existe. Veja bem, este é aquele que veio por meio de água e sangue, isso é Yeshua Mashiach, não somente por água, mas por água e por sangue. E o Espírito dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. E 3 são que testificam, o Espírito, a água e o sangue, esses 3 são um. Pronto, isso é o que existe no texto. O que o texto está dizendo, irmãos? Está dizendo que Yeshua se fez água e sangue. Isso é o Espírito que dá testemunho, o Espírito é a verdade. Isso é, Elohim, ele é Espírito. Se ele se fez carne, como era previsto, o menino se deu a nós, o verbo se fez carne, o verbo, isso é, o Espírito de verdade, ele se faz água e sangue. Esse é carne, água e sangue é carne. Você fez, então, Espírito, água e sangue formam um corpo. Ora, a coisa estava tão bonita aqui. Aí o camarada, não deixa assim não, porque vão entender que é só um. Vamos colocar no céu. Aí colocaram no céu Pai, Palavra e Espírito. Aí na terra, Espírito, água e sangue. Para complicar o negócio. Mas a Escritura Sagrada, o Yeshua nos diz o seguinte: se nós não falarmos, as pedras clamam. Então, algumas descobertas arqueológicas têm desvendado esses erros históricos, e os tradutores hoje de Bíblia estão tendo mais cuidado, porque existe mais uma fiscalização em cima disso. Então, os textos que foram acrescidos estão tirando gradativamente. Ora, esse texto aqui é claro em mostrar Yeshua como Messias e o próprio Elohim feito carne. Se você for ver aqui o capítulo 5, verso 20, diz assim: e sabemos que já o Filho de Elohim é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em Yeshua, o Mashiach, este é o verdadeiro Elohim e a vida eterna. Pronto. Esse texto aqui mostra que Yeshua é o verdadeiro Elohim. Não existe outro. Que o Eterno possa nos abençoar. Vamos ouvir a opinião do Rav Oshaya deste versículo e depois vamos encerrar. Bem, Raverim. A gente analisou as Escrituras a partir do Tanakh, ou seja, do Primeiro Testamento, e fizemos algumas análises a partir do Novo Testamento. A gente vê, porque você que está chegando agora e pode estar se perguntando acerca de qual seria a associação do Messias com o Elohim, com o Eterno, o Criador, o Todo-Poderoso. Seria simplesmente que ele, Yeshua, o Messias, a gente sempre cita o nome dele no original. Por quê? Porque é um nome pronunciável em nosso idioma e traz consigo um rico significado, uma riqueza semântica bem mais grandiosa do que a versão grega que as pessoas conhecem. Assim, Yeshua é Yahweh, é Elohim, é o Criador. Como Yohanan citou. Yohanan, capítulo 1, versículo 1, ele fala que no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Elohim e o Verbo era Elohim. Ou seja, esse Elohim se fez carne e habitou entre nós, conforme o versículo 14 de Yohanan, João, capítulo 1. Uma coisa interessante que corrobora com o pensamento de Yohanan conhecia que o Eterno se manifestava de algumas maneiras visíveis ao ser humano. Ou seja, Yeshua era o Menra,
o Mera do Eterno, um termo aramaico para se referir a uma manifestação visível, palpável, perceptível pelos sentidos humanos. Como a gente vê o Eterno se manifestando algumas vezes no Primeiro Testamento, no Tanar, como o anjo do Senhor, que é o termo traduzido na maioria das Bíblias, ali era o próprio Eterno. E esse mesmo anjo do Senhor visita os pais de Shimshon, que é Sansão, e o pai de Shimshon pergunta para ele, você pode ler esse texto em Shoftim, em Juízes, no capítulo 13, pergunta para ele, no versículo 17, ainda perguntou Manoá ao Malach Yahweh, ou seja, ao anjo do Senhor, ao anjo de Yahweh, que é uma manifestação teofânica, ou seja, uma manifestação do próprio Eterno. Alguns utilizam o termo hierofânica, uma manifestação sagrada. Qual é teu nome? Para que quando se cumprir a tua palavra te honremos. Ou seja, isso foi na anunciação do nascimento de Shimshon, de Sansão. E o que foi que o anjo do Eterno respondeu? Por que perguntas pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Maravilhoso no hebraico é o termo que ele usa Peli, ou seja, da origem Pele, que na verdade é Feli, que dá origem Pele, que é um Pei, um Lamed e um Aleph. Esse termo é utilizado para maravilhoso. A gente vê que o anjo do Eterno, uma manifestação perceptível aos humanos do próprio Eterno, ou seja, ali era o próprio Eterno manifesto aos homens, diz que o nome dele é maravilhoso. E Yeshua, em Guiliana, em Apocalipse, fala que ele é maravilhoso. E a profecia messiânica de Yeshayahu, capítulo 9, versículo 6, ela fala que, portanto, um filho nos nasceu, né? Um filho se nos deu, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. No hebraico, é assim. O que é que ele diz no hebraico? Que Yeled, Yelad, Yulad, Lanu, ou seja, um menino nos foi gerado, Ben Nitenanu, um filho foi dado para a gente, Vetihye ha-Mishra al-Shirmo, ou seja, o poder está sobre seus ombros, Vaikra Shemo, chamará seu nome Pele, que é o mesmo termo utilizado para o anjo de Yahweh, ou seja, o anjo do Senhor, na anunciação do nascimento de Sansão, que é o mesmo termo utilizado em Apocalipse. Yeshua diz que é o Aleph e o Tav. Aleph, em hebraico, é escrito com as mesmas palavras, e tem no pensamento semita palavras com as mesmas letras teriam o mesmo valor numérico. E esse valor numérico simboliza uma semelhança de significados. Então, Yeshua é o Aleph e o Tav, o maravilhoso. Por meio dele foram criadas todas as coisas. Ele é o próprio Eterno, o anjo do Senhor, conforme dito a os pais de Sansão, a Manoá, pai de Sansão, de Shimshon. E é o cumprimento da profecia messiânica de Yeshayahu, capítulo 9, versículo 6, que na versão hebraica é o Passuk, o versículo 5. Shalom. Bendito é o nome do nosso Salvador. Nós estamos terminando mais um programa. Aqueles que querem entrar em contato conosco, pode ligar para o Zakai, que sou eu, 8833-9674. Bem, Haverim, é com muita alegria que eu me despeço de vocês, depois de ter analisado as Escrituras, que é um grande prazer para a gente analisar as Escrituras, para ver qual é o desejo do nosso Elohim, o que Ele quer de nós, o que Ele quer que façamos. Eu me despeço de vocês com a Shalom, nosso Eterno, com a Shalom no sentido de inteireza, de completude, que o Eterno possa conceder isso, que o Eterno os abençoe e os guarde, Beshem Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua, o Messias. Amém.